Fala criançada, aqui é o professor Aldo com mais um exercício de vestibular. Se você gostar, não esquece de curtir e compartilhar com seus colegas de classe para todo mundo se dar bem na matemática, beleza? Então vamos fazer exercício e bom estudo a todos. E aí criançada, tudo bem? Professor Aldo aqui para fazer com vocês o Passe ao FMS primeira etapa, 21, 22 e 23. Essa prova aconteceu em 2021. Uma prova que, na minha opinião, relativamente simples, tá? Poucas questões difíceis, algumas questões complicadinhas de entender, como sempre tem aí nas provas do PASSE e da UFMS, mas nada de errado, nada anulado ainda. Quando eu estou resolvendo essa prova, ainda não saiu o gabarito oficial, só o preliminar. Então, bom, se sair alguma coisa diferente aí do que eu fiz no gabarito oficial, ou se alguma questão for anulada, eu coloco aí na descrição, eu adiciono aí, beleza? Mas é isso aí, vamos fazer então o vídeo completo, a resolução completa de todas as questões. Como sempre eu vou separar na timeline do vídeo lá, separando cada questão, então você vai na questão que você precisar, não precisa ver o vídeo todo. Mas a prova inteira está explicadinha aí, então para o seu estudo é interessante assistir o vídeo inteiro aí uma hora que você tiver tempo, beleza? Então vamos fazer exercício aí, vamos para a resolução da prova. Começando aí na questão 16 e 17, que precisa desse desenho aqui. Questão 16 e 17 juntas aí. Vamos lá. Então, na figura, abaixo, o triângulo retângulo ABC está inscrito em uma circunferência de diâmetro AB. O desenho ficou um pouquinho maior aqui, ó. 16. Se o ângulo COA é 60 graus, mede 60 graus, COA. Se esse ângulo aqui mede 60 graus, então o triângulo AOC aí tem aqui as opções do que é o triângulo AOC. Pessoal, tranquilo esse exercício se você lembrar na hora aí da regrinha importante aí desse desenho. Quando você tem um triângulo retângulo inserido na circunferência, você sabe que isso aqui é o diâmetro, você sabe que aqui é 90 graus. E um interessantíssimo aqui de exercícios que envolvem circunferência. Isso é raio, aqui é o centro, né? Isso é raio e isso aqui também é raio. Esse cara que desce lá do ângulo reto e bate aqui no meio, a mediana, isso aqui é uma mediana, tá? Isso aqui é a mediana do triângulo retângulo. O que é mediana? Ela vai do vértice até o ponto médio do outro lado. A mediana que vai na hipotenusa, ela mede o raio, tá? E eu tô falando isso porque é muito interessante que vocês não lembrem disso só quando tiver numa circunferência. Se eu tiver um triângulo retângulo, aqui é triângulo retângulo. Se eu fizer a mediana que vai na hipotenusa, eu quero que vocês lembrem que esse tamanho é igual a esse e é igual a esse, que nem eu estou mostrando aqui. Porque é como se tivesse uma circunferência aqui, sacou? E que fosse raio, raio e raio. É isso que eu quero que vocês lembrem aí, quando não estiver necessariamente dentro da circunferência. Mas aí acabou o exercício, gurizada. Porque se aqui é 60 graus e esse lado é igual a esse, quer dizer que esse triângulo no mínimo é isósceles. Só que, tá, tem um isósceles aqui, eu sei que tem um isósceles. A gente vai marcar o isósceles? Não, a gente não vai marcar o isósceles. Porque não é só isósceles. Ele tem esse ângulo, vai ter que ser igual a esse. Como aqui já tem 60 graus, aqui vai ter que ser 60, aqui vai ter que ser 60. Então aqui também vai ser raio. Ele é equilátero, tá? Letra A. Ele é um triângulo equilátero com todos os lados iguais, porque você descobriu que aqui é 60 graus. Porque ele deu que aqui era 60 graus e ele era isósceles, beleza? Então, lembrar aí da regrinha do triângulo retângulo dentro da circunferência. Ela é muito útil nessas horas. E o 17 do mesmo desenho. Se o ângulo ABC vale 30 graus, ABC. Se aqui é 30 graus, tá, outra hipótese. Então é correto afirmar que a medida do lado AC é igual a... Bom, ainda é um triângulo retângulo na circunferência. Então aqui ainda é raio, aqui ainda é raio, aqui ainda é raio. Aqui é 90 graus, então aqui vai ter que fechar 180 graus no triângulo grande, certo? Porque sempre tem que dar 180 graus. Então se aqui é 90 e aqui é 30, aqui é 60. Só que se aqui for 60 e esse triângulo é... Aqui a princípio ele é isósceles, porque ele tem raio e raio. Aqui também vai ser 60, só que de novo, como tem 60 e 60, aqui vai ter que ser 60. Então, esse cara é equilátero de novo, é o mesmo triângulo do de cima, da questão 16. Então, aqui vai medir raio. Então, isso aqui mede raio. Olha que interessante. Então, o lado AC vai medir raio, letra C. Letra C aqui, raio. Dois exercícios simples, mas simples porque
Não por causa da regra, porque se você não lembra da regra, lógico que você vai ter dificuldade para fazer o exercício. Mas são dois exercícios simples porque é o mesmo triângulo, né? Na questão 16 e na questão 17 é a mesma figura, são os mesmos ângulos e a mesma regra que você tem que aplicar e só lembrar dos nomes e botar o raio ali, beleza? Exercício tranquilo para começar a prova. É um bom exercício para começar a prova. Você já não começa estressado, né? Bom, é o que eu acho. Certo? Vamos pro próximo. Vamos agora fazer a questão 18. Vamos lá. Uma excursão para conhecer as belezas de Mato Grosso do Sul tinha 70 estudantes. Beleza, então temos um total de 70 estudantes para conhecer as belezas do Mato Grosso do Sul. Que visitaram pelo menos uma dessas cidades. Pelo menos uma dessas cidades, ele está querendo dizer que não tem nada aqui fora. Todos os 70 estão dentro dos conjuntos aqui. Esse conjunto foi eu que pus, tá, pessoal? Então, assim, é porque eu já sei o exercício, então, mas vai ser disso mesmo. Bonito, Campo Grande e Miranda. Aí eu coloquei aqui, Bonito, Campo Grande e Miranda. 32 visitaram Bonito. Então vou pôr ali do lado de Bonito o número 32, só para indicar que vai ter que ter 32 aqui. Mas 32 é todo esse conjunto. Eu ainda não sei quanto tem em cada partezinha aqui do nosso conjunto, tá? Só quem visitou Bonito, quem visitou Bonito é Miranda, quem visitou Bonito, Miranda e Campo Grande, então não sei separar ainda. 35 visitaram Miranda, vou pôr 35 aqui para indicar, e 22 Campo Grande. 22 visitaram Campo Grande. Desses estudantes, 5 visitaram Campo Grande e Bonito. Tá? Então aqui tem que ter 5 estudantes, e eu ainda não sei quanto tem aqui e quanto tem aqui. Eu sei que tem que dar 5. Então deixa eu indicar aqui. Mas aqui pode ter 1 e 4, pode ter 2 e 3. Eu não posso sair colocando 5 de qualquer jeito. Porque aqui é quem foi só em Campo Grande e Bonito. E aqui é quem foi em Campo Grande, Bonito e Miranda. Os dois foram em Campo Grande e Bonito. Então tem que dar 5 nos dois. Aí ele fala, desses 5, 3 também visitaram Miranda. Então desses 5, como 3 também visitaram Miranda, então a gente pode pôr 3 aqui. Então aqui eu vou pôr 2 para fechar os 5. Beleza, ele só falou isso. O número de estudantes que visitou somente uma das cidades. Excelente. Ele quer saber só aqui, aqui e aqui. Ele quer saber só esses 3. Ele quer tirar o que está aqui dentro. Bom, aqui para fazer esse exercício a gente vai precisar de um pouquinho de teoria, pessoal. Vocês precisam entender o seguinte, ó. Eu vou dar nome aqui para os meus conjuntos, só para a gente poder conversar. Vamos chamar aqui de conjunto 1, conjunto 2, conjunto 3, conjunto 4, conjunto 5, conjunto 6 e conjunto 7. Muito bem, eu quero que vocês entendam, isso aqui é teoria, tá? Você tem que saber que se eu somar 32 com 35 com 22, não vai dar 70. Não vai dar 70 por quê? Porque quando eu somo 32, eu estou contando os conjuntos 1, 5, 7 e 6. Aí quando eu vou contar o 35, eu estou contando o 5 e o 7 de novo. Mas daí eu estou contando 4. E quando eu vou somar 22, eu estou contando o 6 e o 7 de novo, só que também o 4 de novo. Então eu quero que vocês entendam que esses aqui de dentro eu conto mais de uma vez. E eu quero que vocês percebam que o 5, esse número que tiver aqui, vamos usar como exemplo 2. O 2. Quando eu somei 32 mais 22, eu estou contando 2 duas vezes. Se eu estou contando 2 duas vezes, então eu tenho que compensar isso para poder dar o 70. Certo? Então, isso aqui não vai dar 70. Para dar 70, eu preciso contar cada um desses conjuntos uma vez só. Então, quando eu faço 32 mais 35 mais 22, eu preciso agora subtrair o conjunto 5, porque eu estou contando ele duas vezes quando eu somo 32 com 35. Então, eu vou subtrair uma vez para eu contar ele uma vez só. Eu não vou subtrair ele duas vezes, senão eu não vou estar contando ele. Eu vou subtrair o conjunto 4, que eu também estou contando ele duas vezes. Eu vou subtrair o conjunto 6, mas eu vou escrever o 2. E eu vou subtrair o 3, eu preciso subtrair o 3 duas vezes. Por quê? Porque quando eu somo 32, 35 e 22, eu estou contando o 3 três vezes. Eu estou contando o 3 quando eu falo 32, quando eu falo 35 e quando eu falo 22. Então, quando eu somar esses 3 aqui, esse número 3 está aparecendo 3 vezes. Então, eu vou tirar ele duas vezes para essas repetições saírem, para ficar uma vez só. Isso sim
vai ter que dar 70. Isso é teoria, pessoal. Então, o conjunto grande mais o outro, menos a interseção desses dois, menos a interseção desses dois, menos a interseção desses dois, menos 2 vezes a interseção dos 3, vai ter que dar o total. Isso é teoria de conjunto. Tá escrito de um jeito um pouquinho melhor aqui, mas é teoria de conjunto. Professor, mas por que você está fazendo isso? Porque eu quero descobrir esses dois aqui, ó. Quero descobrir esses dois aqui, quanto que vai ter nesses dois. Eu já sei que aqui é 2, aqui é 3, eu quero descobrir nesses dois aqui. Vamos descobrir. Aqui vai dar 60, 50, 81 menos 5 menos o 6, igual a 70. Aí passa para lá, passa para cá, vai ficar 11 igual ao 5 mais o 6. É o 6? Não, o 4, desculpa, estou falando errado. 4. 5 mais o 4, então vai dar 11. Então eu descobri que nesse conjunto mais nesse tem 11. Aí eu vou pôr um 11 aqui, tá? Vocês me perdoem o jeito que eu estou colocando, mas eu só quero indicar que nesses dois aqui vai ter 11. Vou puxar uma setinha. Vou puxar uma setinha para cá, vou puxar uma setinha para cá. 11, beleza. Tá, por que isso é importante? Porque o que ele está pedindo, eu vou marcar de verde aqui, o que ele está pedindo é aqui, aqui e aqui. É esses 3 que ele está pedindo. Então o que eu vou fazer para achar, para finalizar o exercício? Muito simples. A parte difícil já foi. Eu vou pegar 70 e vou tirar esses miolos, porque eu descobri quanto tem nesses miolos. E quando eu tirar esses miolos, eu vou ter a resposta correta. Então eu vou tirar o 11, eu vou tirar o 3 e eu vou tirar o 2. Porque aí vai sobrar só quem foi em apenas o número de estudantes que visitou somente uma das cidades. É esse daqui, é esse daqui, esse aqui. Mas, Aldo, você não vai descobrir quanto cada um deu, mas eu não vou descobrir quanto cada um deu. Eu nem estou procurando isso desde o início. Eu estou procurando alguma relação entre os conjuntos. Essa teoria aqui é interessante que você saiba, né? Que quando você soma tudo, não vai dar o total. O total é todos os conjuntos menos as interseções, que eu já repeti, né? Já falei várias vezes. E aí a gente coloca nisso, a gente descobre esses caras do miolo. Então, saber as interseções me permite saber o que está fora das interseções, mas não me permite saber cada um que está aqui. E eu não quero saber também cada um. Então, tá tranquilo. Então, esses 3 juntos vai dar 65, 54. Letra E. Beleza? Espero que tenha ficado claro aí. Um exercício de conjunto bem difícil, tá? A gente está acostumado a fazer exercício assim, sem saber a interseção, quando tem 2, né? Quando tem 2 é fácil. Quando tem 2 é simples. Eu falo que aqui tem 10 e aqui tem 20. Mas eu falo que no total tinha 25. Aí você fala, ué, professor, mas 20 com 10 dá 30. Como que no total tem 25? Como que tem 25 no total? Porque tem 5 aqui repetido, entendeu? Essa é a ideia com 2 conjuntos. Se esse tem 10, esse tem 20 e no total dá 30, mas eu falei que o total dava 25, como que tá dando a mais? Porque no meio tá repetido. Aí você vai e preenche, você consegue fazer certinho, entendeu? Agora, quando tem 3 conjuntos é mais difícil. Então esse é um exercício um pouquinho mais complicado mesmo de fazer, beleza? Espero que tenha ficado claro aí. Vamos pro próximo. Vamos fazer agora o 19. Observe o recorte do mapa da cidade de Campo Grande. Pessoal, tá meio ruim esse mapa, tá? Para mim aqui, para eu passar da prova física aqui, ficou bem claro a questão, mas se você baixar a prova da internet, você vai ter... enquanto eu estou fazendo aqui esse vídeo, ainda não tem a prova para ser baixada, né? Mas o dia que você tiver acesso à prova, vai estar bem claro aqui o que o exercício quer, tá? Então, vamos lá. Esse aqui é o endereço da imagem, né? Eu coloquei aqui. No bairro Tijuca, considere a origem do plano cartesiano no cruzamento da rua Dinamarca, OX, com a rua Souto Maior, OY. Daí eu achei aqui a Dinamarca, você vai ler, né, na prova, você tinha lá esse monte de ruas aqui no mapa. Estava legível, tá na prova, não se preocupa. Se você está achando ruim aqui a imagem, tá só aqui ruim, na prova estava legível na hora. Então aqui é a rua Dinamarca, então ele mandou fazer o eixo X aqui. E rua Souto Maior, eu encontrei ela aqui, fazer o eixo Y aqui na Souto Maior. Beleza, então nosso plano cartesiano é esse azul aí, ele que mandou. E ainda o hipercenter da Tijuca fica no primeiro quadrante, tá? O hipercenter da Tijuca está aqui, ele está no primeiro quadrante. Ele está indicando porque ele poderia muito bem dar um exercício muito doido em que, sei lá, o eixo X estivesse para lá, entendeu? E aqui fosse o primeiro quadrante, e aqui o segundo. Ele poderia inverter e fazer de ponta cabeça só para atrapalhar a gente. Mas ele não fez, então faz todo sentido por enquanto.
Cada quadra no eixo X equivale a 200 metros. Você pode não estar vendo as quadras aqui, mas eu desenhei aqui, eu fiz o risquinho nelas. Então, estão as quadras aí. Tem outra quadra aqui, mas não vai precisar delas. Então, cada aqui é 200 metros no eixo X e 100 metros no eixo Y. Então, as coordenadas do cruzamento da rua Guaxis e com a rua Chavantes. Tá? A rua Guaxis está aqui e a rua Chavantes está aqui. Aí você vai olhar lá no mapa, de novo, vai estar bem legível na prova, tá? Não se preocupa, aqui que tá ruim. E no fim ele quer a coordenada desse ponto vermelho. Esses riscos estão aqui porque estava ruim de ler, mas eu só fiz as ruas aqui. O lance é esse. Qual é a coordenada desse ponto vermelho? São 3 quadras no eixo X. Ele falou que cada quadra no eixo X é 200, então aqui tem 600. E são 7 quadras, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadras no eixo Y. Ele falou que cada quadro no eixo Y é 100 metros, então aqui é 700. Então a gente tem a coordenada 600 e 700, letra B. Exercício fácil? Sim, exercício fácil. Para a gente fazer rapidão. Só não dá para fazer rapidão porque achar as ruas às vezes vai tomar tempo. Mas tranquilo, pessoal. Dava para ler tranquilo na prova, então era só achar as ruas e fazer o risco certinho. Tá? Então, exercício simples aí de plano cartesiano para achar a coordenada. Nossa, mas é confuso. 200... Não, lógico que é confuso. Ele não vai dar um exercício de plano cartesiano básico, né? De risco. Me fala a coordenada desse ponto. É 3 e 2. Não, lógico. Ele vai colocar algum tempero no exercício aí. Mas é simples. Exercício simples aí para a gente fazer rapidão, beleza? Vamos pro próximo. Vamos fazer agora o 20. Uma torneira de vazão 10 a menos 1 metros cúbicos por minuto encherá um recipiente de área da base 1 metro quadrado. O gráfico a seguir fornece a relação do volume dentro do recipiente e o tempo de preenchimento. Então, o volume está aqui, aí o volume vai aumentando, né? Porque a água vai enchendo, né? Tá enchendo de água, tá enchendo de água. Eu fiz aqui um esboço, tá? Ele não falou que o objeto é desse formato, tá bom? Mas não, é irrelevante, eu só coloquei esse formato aqui para usar como ilustração. Então, a água está enchendo, e ele vai aumentando a água lá dentro, vai subindo, a água vai subindo. Vai subindo, aí de repente ela começa a subir mais devagar. É assim que você interpreta esse gráfico, pessoal. Você está subindo assim, ó, íngreme, e de repente ele dá uma leve diminuída na inclinação. Por quê? Porque ele está subindo mais devagar, entendeu? Aí, e o tempo correndo aqui. Ao observar o gráfico, verifica-se que o recipiente tem um vazamento. Sim, ele tem um vazamento, porque ele sobe, e de repente ele começa a subir mais devagar. Por que ele está subindo mais devagar? Por que ele não está subindo aqui? Era para ele ter dado 20 metros cúbicos aqui, nesse valor aqui, entendeu? Era para ele ter subido reto. Por que ele subiu mais devagar? Porque quando chegou aqui, chegou no buraco, no vazamento, e a água começou a sair. Sei lá, deve ter um vazamento aqui, e a água começou a sair. E aí a água vai subindo, mas também vai saindo aqui e ele vai subindo mais devagar. Então até aqui a água subiu rápido. Aí passou, ela começou a subir mais devagar. A altura em que se encontra o vazamento e sua vazão são respectivamente. A altura, pessoal, eu vou encontrar já. Mas primeiro dá para achar a vazão. Como é que dá para achar a vazão? Muito simples. Primeiro vamos achar esse cara aqui. Vocês podem perceber que são 10 a menos 1 metros cúbicos por minuto. Então, é 10 a menos 1 metros cúbicos por minuto. É o tanto de água que enche lá dentro. Se passaram 100 minutos, né, porque aqui é minutos, então isso aqui é 100 vezes o 10 a menos 1, que 10 a menos 1, né, pessoal? É 1/10. Isso aqui vai dar 10. Então, aqui é nos 10 metros cúbicos. Beleza. Então, em 100 minutos, chega a 10 metros cúbicos. Em 100 minutos, chega em 10 metros cúbicos. Presta atenção. Em 100 minutos, chegou no 10. Esse outro 10 aqui tinha que ser mais 100. Eu estou querendo dizer isso. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que era para ter chegado nesse 20 aqui. Se demora 100 minutos, né, para encher 10 metros cúbicos, precisava de mais 100 minutos. Então, era para ter chegado no 200. Com 200 minutos tinha que ter chegado aqui. Mas não chegou. Não chegou em 200 minutos. Ele precisou de 300 minutos para chegar lá. Por quê? Porque está saindo água também. Então, para descobrir a vazão da água que está saindo, vamos ver a diferença entre a vazão que era e a vazão que é agora. A vazão era 10 a menos 1, ou seja, 1 sobre 10
metros cúbicos por minuto. A vazão agora é 10 metros cúbicos em 200 minutos. Então a gente levou 200 minutos aqui para chegar no 20, para andar esses 10 metros cúbicos. Então a vazão nesse trecho aqui é 10 metros cúbicos em 200 minutos, que a gente pode simplificar e fica 1 sobre 20 metros cúbicos por minuto. Tá. Então a vazão era essa e agora a vazão é essa. A diferença entre elas é a água que está saindo. Não sei se faz sentido isso. Mas se eu pegar a vazão anterior, que era alta, e tirar essa vazão nova, que é mais baixa, a diferença é porque está saindo água. Isso aqui vai dar 1 sobre 20, que 1 sobre 20 é a metade, né, de 1/10, que é 0,05, que é 5 vezes 10 a menos 2. Então, a vazão é 5 vezes 10 a menos 2. Essa é a nossa vazão. Então, nós temos aí a letra A, a letra B. Letra A e letra B. Agora, precisa ver se é com 10 metros ou 100 metros. A altura que começa a ter essa vazão. Então, aqui eu acho que é um pouco confuso. Não sei o que vai acontecer aí na banca, né? Porque ainda não tinha gabarito oficial quando estava gravando esse vídeo. Mas o lance é o seguinte, para você entender é o seguinte. A área da base do sólido aqui, do tanque, ele está dizendo que é 1 metro quadrado. Então, para chegar em 10 metros cúbicos, tem que ter 10 metros de altura. Porque você multiplica a área da base pela altura. Isso que eu estou te falando, de multiplicar a área da base vezes a altura, é muito fácil. Isso é coisa de volume. Só que eu não sei se isso é conteúdo da primeira série. Não sei se tem volume no edital. Se eu não me engano, não tem. Então, não sei o que eles vão achar desse exercício aí. Mas o fato é que a gente precisa saber se é entre A e a letra B. E é a letra A, porque é 10 metros de altura. E eu sei disso porque ele falou que a base aqui tem 1 metro quadrado. E 1 metro quadrado vezes 10 metros vai dar 10 metros cúbicos. Porque você multiplica esse vezes esse e vai dar 10 metros cúbicos. Agora, se isso é conteúdo de primeira série, da primeira etapa, se está no edital, aí vamos esperar aí o gabarito oficial depois. E se for anulado, eu aviso lá na descrição do vídeo, beleza? Mas isso aí, um exercício simples, se você souber essa parte do volume aqui. Mas um pouquinho complicado nessa parte de vazão. Essa parte de vazão não é simples, tá? Ela confunde bastante. Mas vazão é isso, pessoal. É volume pelo tempo que está demorando para aquele volume passar, entendeu? Então a vazão aqui é 10 em 100 minutos. A vazão nessa parte é 10 ainda, né? Porque é do 10 por 20 em 200 minutos. Professor, eu não posso fazer a vazão tipo 20 em 300? Não, você não pode fazer 20 em 300 porque aqui a vazão é uma e aqui a vazão é outra. Então você não pode misturar elas. Beleza? Espero que tenha ficado claro aí o exercício, pessoal. Um pouquinho complicado o exercício. Mas é isso aí. Vamos pro próximo. Vamos fazer o 21 agora. 3 amigos têm seus resultados de ganhos em um determinado jogo dados pelas seguintes expressões. Está aqui a expressão do João, do Pedro e do Tadeu. Beleza. Função do primeiro grau, função do segundo grau. Essa função aqui, pessoal, eu não vou enrolar muito vocês não, hein? Tem aqui, ó, um 2 elevado a log de x na base 2. Esse 2 elevado a log de x na base 2, sinceramente, para a gente fazer conta, para a gente fazer cálculo, tem aquela propriedadezinha que diz que você pode cortar isso daqui, porque a base é a mesma. 2 elevado a log na base 2, 2 elevado a log na base 2 é o próprio x. Então, na verdade, essa expressão aqui, ela é 15x menos 10, que é igual à expressão do João, tá? O exercício, ó, sendo y o ganho de cada jogador e x o tempo utilizado no jogo, considere que o x está entre 0 e 100, é correto afirmar que antes do 20, antes de x igual a 20, João e Tadeu ganharam o mesmo tanto, x igual a 20, x maior que 20. O que eu quero dizer é o seguinte, esse exercício é para fazer conta, e na conta, isso aqui vale a mesma coisa que o x. Se o exercício fosse de domínio, sabe, perguntar quais são os x que eu posso pôr ali, qual é o domínio da função do João, qual é o domínio da função do Tadeu, aí o gráfico, tá, a gente poderia trabalhar em cima disso. Mas aqui simplesmente é conta, e conta eu posso simplificar aquele log ali, sem medo nenhum. Então, bom, João e Tadeu vai ser o mesmo sempre. Então vamos lá. Para x menor que 20, João e Tadeu ganharam o mesmo, beleza. Só que menos que Pedro.
Tá, a gente precisa ver isso no 20. No 20, 15 vezes 20 menos 100 vai dar 300, menos 100 não, desculpa, menos 10, 300 menos 10, 290. Tá, então o João e Tadeu dá 290 e o Pedro, deixa eu ver, menos 10, menos 5 vezes 20, mais 20 ao quadrado. Vamos ver o 20, né, porque tudo aqui diz respeito ao 20. Menos 10, menos 100, mais 400. Também vai dar 290. Aí. Então, beleza. Então, 290, todo mundo é igual no 290. Só que aí ele pergunta antes do 290, depois do 290, igual a 290. Aí eu fiz aqui um plano cartesiano para a gente ter uma noção. Então, quando o x for 20, o y vai dar 290. Aí vamos entender as funções. Essa é do primeiro grau, que é igual a do Tadeu. A do João é igual a do Tadeu. É uma reta subindo. Então, um esboço simples aqui, pessoal, tem que passar por esse ponto aqui, que é o 20 e 290. Tá, vou fazer aqui uma reta. Não interessa muito por onde ela está passando, só interessa que ela tem que estar subindo. Eu não fiz ela descendo, fiz ela subindo. Subindo porque aqui o nosso x é positivo. Agora, a do Pedro é uma função do segundo grau. Tá, uma função do segundo grau interessante. Aqui o x² é positivo, então ela tem que ser um sorriso. Então ela tem que ser um sorriso e ela precisa passar nesse ponto aqui. Então ela pode ser assim, ou ela pode ser assim, ou ela pode ser assim, ou ela pode ser assim. Mas ela tem que estar passando nesse ponto. Uma coisa interessante que a gente pode observar aqui é que o C é menos 10. Para quem não lembra, quando o C aparece, é onde o gráfico corta no eixo Y. E como o C aqui é menos 10, eu posso dizer com certeza que o gráfico vai ter que passar aqui no menos 10. Só um esboço, tá, pessoal? Por que eu estou fazendo isso? Porque se a parábola precisa passar nesse menos 10, ela não pode ser assim, ó, porque ela também tem que passar aqui. Então, eu estou te dando 2 pontos por onde a parábola tem que passar. Então, ela vai ter que fazer alguma coisa parecida com isso, ó. Ah, mas ela pode até vir para esse lado, se você quiser. Mas ela vai subir. O lance, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que aqui ela tem que passar subindo. Não tem outro jeito. Não tem como você fazer um gráfico feliz, com a concavidade para cima, passando por esses 2 pontos que não seja subindo. Ela tem que passar subindo. Então, um esboço aqui só para mostrar que ela vai passar subindo. E daí, professor, que ela vai passar subindo? Bom, o lance de eu estar falando isso para vocês aqui é o seguinte. Ela vai passar aqui no menos 10 e vai passar subindo. O lance é o seguinte. Antes do 20, esse aqui é o Pedro, né? Esse aqui é o Pedro. O Pedro é menor que o João e o Tadeu. Depois do 20, ele é maior. Então, vamos lá. X menor que 20, João e Tadeu ganharam o mesmo tanto. E menos que Pedro. Não, o João e Tadeu não ganhou menos que o Pedro. O João e Tadeu ganhou mais que o Pedro antes do 20. Porque o gráfico está para cima, ó. Aqui está dando, sei lá quanto, aqui está dando menos, ó. Aqui, vamos pegar esse x aqui, ó. Aqui está dando lá em cima, aqui está dando aqui embaixo. Então, qualquer x que você pegar aqui, o azul é maior que o vermelho. Então, o Tadeu e o João estão ganhando mais que o Pedro. Igual a 20, João e Tadeu ganharam o mesmo e mais que Pedro? Não. Eles ganharam todos iguais, o x igual a 20. X maior que 20. Pedro ganha mais que João? Não. Não, Pedro ganha mais que o João. Pedro ganha mais que o João, que ganha mais que Tadeu. O João que não ganha mais que Tadeu. João vai ganhar igual Tadeu sempre. Para x maior que 20, João e Tadeu ganham o mesmo e Pedro ganha mais. Sim, depois do 20, o Pedro ganha mais. O Pedro está lá em cima. Então você pega aqui 30, o João e Tadeu vão estar aqui e o Pedro lá em cima. Vai estar ganhando bem mais que eles. Então sim, a resposta correta, letra D. X igual a 20, João tem mais ganhos que Pedro e que Tadeu. Não, João e Tadeu é a mesma coisa, certo? Um exercício aí um pouco complicado por causa dessas funções, mas é só você fazer um esboço do gráfico rapidinho, você percebe quem está para cima de quem. O gráfico que está acima é o gráfico que está ganhando mais, pessoal. Então você faz um esboço rapidinho, um esboço, você não pode fazer de qualquer jeito, né? Pega as funções aqui e tira alguns pontos dela para você desenhar. Ah, Aldo, mas essa aqui é ruim de desenhar. Eu sei, por isso que eu fiz a propriedade aqui. Se ele não perguntou nada específico do domínio ou de log, não precisa me preocupar com essa propriedade. Arranca fora aqui e fica o x, beleza? Espero que tenha ficado claro aí e vamos para o próximo. Vamos fazer agora o 22. Em um chuveiro elétrico, a potência dissipada P0 de T equivale à razão do quadrado da tensão elétrica U pela resistência elétrica. Tá. Então, a potência é a razão entre o quadrado
da tensão elétrica sobre a resistência. Pessoal, vocês me desculpem, eu não lembro a letra de resistência aqui, tá? Vou pôr um R de resistência, tá? Então é a razão entre o quadrado e a resistência elétrica. Tá, então isso é a potência, beleza. É o quadrado da tensão pela resistência. Ao quadruplicar a tensão e reduzir a resistência pela metade, qual é a potência? Então aí ele vai querer que você faça o seguinte, quadruplique a tensão e divida a resistência pela metade. O que todo mundo errou, quem errou esse exercício aqui, né? Errou aqui, ó. Quando ele manda quadruplicar a resistência, o cara colocou assim. Parece que você quadruplicou o quadrado da resistência, mas não era da resistência não, da tensão. Não era para você quadruplicar o quadrado da tensão, é para você quadruplicar a tensão. Então a tensão agora é essa, 4U. É para você fazer o quadrado da tensão do exercício no momento que você está fazendo o cálculo. Nesse segundo momento, a tensão é o quádruplo. Então, para você fazer o quadrado do quádruplo, entendeu? É isso que era para você ter feito. Não é para você fazer o quádruplo só dessa parte. É para você fazer a tensão vezes 4 e elevar isso ao quadrado. Aí a potência agora vai ser 16U quadrado. Aí aqui é uma fração, né? Divisão de fração. Vou inverter, vai ficar assim. Aí a potência vai ser 32 tensão ao quadrado sobre R. Anteriormente a potência era essa, e agora a potência é essa vezes 32. Então ficou aumentado em 32 vezes. Essa é a resposta correta, letra A. Pois é, pois é. Então você precisa fazer o quadrado no momento certo. Não é para elevar o quadrado e multiplicar por 4. É para você multiplicar por 4, porque ele quadruplicou a tensão, e elevar isso ao quadrado, para ficar o 16 aqui, certo? Espero que tenha ficado claro aí. Esse exercício aí, se você tivesse atenção, você podia fazer ele rapidão. Mas eu não acho que é um exercício que é interessante você fazer rapidão. Você tem que fazer devagarzinho mesmo, porque é confuso. Essa parte de baixo aqui, você tem que inverter a fração, e vai multiplicar o 32, é confuso, tem que fazer devagarzinho. Mas eu espero que tenha ficado claro aí. Vamos para o próximo. Vamos agora para o 23. O governo de Mato Grosso do Sul, por meio do Fundo de Microcrédito, destinará a pessoa física e jurídica com renda ou receita bruta anual limitada ao valor de 360 mil, um teto de financiamento de 30 mil reais. Tá. Então a receita é essa, mas não interessa. O que interessa é o teto do financiamento ser 30 mil reais. Considerando que o teto do financiamento é atrelado exclusivamente à renda ou à receita bruta anual, qual percentual será permitido tomar de empréstimo e qual o valor a ser pago caso pegue o teto após 1 ano e meio se o juro aplicado for de 8% ao ano, juro simples. Então ele quer saber qual a porcentagem, qual percentual será permitido tomar de empréstimo e qual o valor a ser pago desse empréstimo se tiver no teto. Ou seja, se for 360 mil, mas de novo, não interessa 360 mil, interessa que a gente vai pegar 30 mil de empréstimo. A juros simples, a forma do juros simples eu já pus aqui. Como eu gosto de escrever, eu gosto de usar o T no tempo, então fica JCIT. JCIT é a fórmula de juros simples. E ele pede 1 ano e meio. Tudo bem, então vamos lá. Qual vai ser o juro se o capital for de 30 mil reais a 8% ao ano em 1 ano e meio, 1,5 anos? Bom, vou cortar o 0 aqui, vou cortar um 0 aqui também. Vai ficar 300 vezes 8. Vezes 1,5, meu juro vai dar 3.600. Agora, isso não é o que eu vou pagar de empréstimo. O que eu vou pagar de empréstimo é 30 mil mais o 3.600, né? Porque eu peguei 30 mil emprestado, eu vou devolver 33.600 reais. 33.600 reais. Temos aqui a letra C e a letra E. A gente só precisa ver a porcentagem. E essa porcentagem, pessoal, é muito esquisito o jeito que ele perguntou. O que ele está perguntando aqui é quantos por cento 30 é de 360 mil. É isso. Agora, vamos ler de novo. Ó. Considerando que o teto de financiamento é atrelado exclusivamente à renda ou à receita bruta anual, qual percentual será permitido tomar de empréstimo? Qual percentual que será permitido tomar de empréstimo? Eu não entendi essa pergunta. Por que ele quer saber o 30 do 360? É só fazer a continha, pessoal. 360 é 100%. 30 vai ser quantos por cento? Aí eu vou cortar esse 0 com esse 0 aqui, porque pode. Vai ficar 36x igual a 300. X igual a
300 dividido por 36. Vou simplificar aqui, vai ficar 150 por 18, 75 por 9, dá para dividir por 3 ainda. 25 por 3, beleza, vamos dividir esse 25 por 3. Então, 25 dividido por 3, pego 25, 3 vezes 8, dá 24, sobra 1, não dá. Aí eu vou pôr uma vírgula aqui para poder baixar o zero. 3 vezes, vai dar 9, sobra 1, abaixo o zero, 3 vezes, 8,33333, letra C então, beleza. É isso que ele quer. Mas, que pergunta ruim, né? Qual percentual será permitido tomar de empréstimo? Na minha opinião, do jeito que ele perguntou, a resposta é tipo 100%. Ó, a receita bruta, o fundo de microcrédito vai destinar as pessoas que tiverem 360 mil de receita, 30 mil de empréstimo. As pessoas que tiverem 360 mil de receita vão ter 30 mil de empréstimo. Aí o cara pergunta, qual percentual será permitido tomar de empréstimo caso se pegue o teto? Você vai pegar os 30 mil, que é 100% do que foi destinado. Não sei se eu estou sendo claro na minha proposta aqui. Eu acho que a pergunta foi mal escrita aqui. Ele quer saber o 30 mil é quantos por cento de 360 mil. Mas eu sei como adulto que quando você vai pegar um empréstimo, vai depender da sua receita. Então, eu sei que ele falou aqui também, considerando que o teto do financiamento é atrelado exclusivamente à renda ou à receita bruta. O que isso quer dizer, pessoal? Quando você vai no banco pedir um empréstimo, ou fazer o financiamento de um carro, ou fazer o financiamento de uma casa, ele vai ver se aceita o seu financiamento, se vai te emprestar o dinheiro, baseado na sua renda. Então, eu sei que, quando ele pergunta qual é o percentual que vai ser permitido, eu sei, tá, então o percentual do salário do cara, no caso aqui o percentual da renda da pessoa jurídica ou da pessoa física. Mas isso é automático para mim. Eu sei que é isso, de tanto viver isso e disso fazer parte do meu dia a dia e do dia a dia de com quem eu converso. Agora, para vocês é mais difícil e, não, na minha opinião, não ficou claro aqui. Então, por isso que eu acho que está muito esquisito essa pergunta. O percentual que será permitido tomar de empréstimo? Ué, ele vai poder pegar 100% do que foi permitido. Foi permitido para quem atingiu o teto, 30 mil. E quanto que ele vai poder pegar? 30 mil. Mas não é isso que ele está perguntando. Vai ser anulado, professor? Não sei se vai ser anulado. Se for, a gente fala aí na descrição do vídeo depois. Mas não saiu o gabarito oficial quando eu estou gravando esse vídeo, né? Então vamos ver depois. Mas é isso aí, é isso que ele queria, beleza? Espero que tenha ficado claro aí. Vamos para o próximo. Vamos fazer agora o 24. Observe a tabela a seguir. Beleza, está observado. Sobre essa tabela é correto afirmar que os juros aplicados são... ele quer saber os juros. Vamos lá. Então, juros. Então, ano. Tá. Ano 0, o cara pegou 10 mil reais, tá. Aí no primeiro ano, R$1.000 de juros. Tá, são 10 mil reais, né, pessoal? Se é R$1.000 de juros, vamos lá, gente. Dá para fazer conta de regra de 3 aqui? Dá. 10 mil reais é 100%. R$1.000 é quantos por cento? Você faz a conta. Mas você tem que saber que é 10. 1.000, 1.000 e 10 mil é 10%. Tipo, é um décimo, é 10%. Mas aí é aqui que você descobriria que é 10%, tá? Então vamos lá. Se você ainda não olha R$1.000 em relação a 10 mil e sabe que é 10%, você está precisando se ligar mais nas aulas de porcentagem e fazer mais exercício. Não se ligar mais nas aulas, porque muitas vezes você presta atenção. O que você tem que fazer é exercício, cara. Você tem que saber que é 10 mil, o que é 5 mil? 50%. Você tem que saber. Metade é 50%. E 20% é 1/5. Então 2 mil. 10 mil, quanto que é 20%? 2 mil, 1/5. E 25%, 1/4. E 10%, 1/10. Eu não estou pedindo para você saber de cabeça 13%, 27%. Não, mas alguns você tem que saber de cabeça, esse é um caso, beleza? Então fica mais ligado aí e faz mais exercício. Então beleza, no primeiro ano deu 10% de juros então. Então é 10% de juros, beleza. Aí agora ele está devendo 11 mil reais. No segundo ano, opa, R$1.100 de juros. Por que não repetiu o R$1.000? Por que não cobrou de novo R$1.000 de juros? Porque não é juro simples, é juro composto. Ele vai cobrar juros sempre em cima do que está devendo. Ó, ano 3, está cobrando disso aqui, ó. Ano 4, está cobrando disso aqui, ó. Então é juros compostos. E é juros compostos de 10%. Então vamos lá.
São juros simples? Não. Não. Composto a taxa de juros de 10% ao mês. Tá, é 10%, mas é ao mês. Composto com taxa de juros de 10% ao ano. Bom, eu estou entre a letra C e a letra D. E é claro que é ano, né? Porque está escrito aqui na nossa tabela. Observe a tabela, ele mandou observar. Você tem que observar a tabela. Então é 10% ao ano. Então, letra D de dado. Beleza? Eu tento desenrolar bastante o exercício aí, pessoal, para poder contemplar também os alunos que têm mais dificuldade em matemática, mas esse exercício é simples e você tem que fazer rapidão, tá? Ô, professor, eu achei mó difícil. Tá, se você achou mó difícil, vamos estudar. É para isso que a gente está aqui. Mas você tem que estudar para, quando chegar na época do vestibular, você olhar um exercício desse e conseguir fazer ele com tranquilidade, beleza? Então você tem que fazer mais exercício, tem que praticar mais aí. Vamos buscar melhorar aí o nosso nível de matemática, beleza? Espero que tenha ficado claro aí o exercício. Vamos para o próximo. Vamos fazer agora o 25. Na Fazenda Campo Largo são fornecidas 5 refeições diárias para 50 funcionários com 100 gramas de arroz em cada prato de refeição. Assim, o estoque de arroz dura 30 dias. Olha quanta informação interessante nessa primeira parte do enunciado. 5 refeições diárias, 50 funcionários, 100 gramas de arroz. Professor, você não vai anotar? Então, na prova eu anotei. Quando eu fiz o exercício pela primeira vez, na prova não, né, que eu não fui fazer a prova. Quando eu fiz o exercício pela primeira vez, eu fui anotando 5 refeições, 100 gramas, tal, mas você vai ver. Qual a massa total de arroz necessário no estoque da fazenda para suprir os meses de março, abril e maio, caso a quantidade de funcionários passe a 75 funcionários, com 4 refeições por dia e 150 gramas em cada prato? Assim, ele não está perguntando quantas gramas eu vou precisar para enfrentar aqueles 30 dias, quantos funcionários vai dar para alimentar, quantas refeições eu vou precisar. Não, ele deu tudo aqui. São 75 funcionários, 4 refeições por dia, 150 gramas cada refeição. Isso que vai dar 45 mil gramas em um dia, né? Porque isso aqui são 4 refeições por dia, né, pessoal? Vamos lá. Só que ele quer para os meses de março, abril e maio. Aí vem a pegadinha do exercício. Quantos dias tem março, abril e maio? Ué, professor, o mês tem 30 dias, 90. Então, vezes 90. Vezes 90 vai dar 4 milhões e 500 mil gramas, que você divide por 1000. Por que eu vou dividir por 1000? Porque está em quilogramas aqui, né? Então vai dar 4.050 quilogramas. Letra C. Só que não é a letra C. A resposta certa não é a letra C. Ué, professor, mas você fez 90 dias? Pois é, crianças. Não são 90 dias, porque ele falou os meses, março, abril e maio. Eu não me lembro da última vez que eu fiz um exercício, não estou falando que eu nunca fiz, mas eu não sei qual foi a última vez que eu tive que fazer um exercício que tinha que saber os meses que tem 30 e 31. Você tem que saber os meses que tem 30 e 31. Você tem que saber isso, porque é o que esse exercício aqui pede. Porque ele falou março, abril e maio. A sacanagem é a seguinte: poucos exercícios você tem que saber quais são os meses que 30 e 31. Por exemplo, exercício de matemática financeira, o mês tem 30 dias. Entendeu? Você não tem que saber os que tem 31, os que tem 28. Ah, professor, mas eu tenho que ficar ligado. Então, na minha opinião, tinha que dar 2 opções aqui. Ou o cara fala que tem que levar em conta 30, 31 em cada mês, ou então ele tira essa opção de 90 dias, que é o aluno que vai pensar em 30, 30, 30. Tira essa opção. Aí o cara vai fazer com 90 dias, vai chegar em 4.050, não vai achar, daí ele pensa, opa, onde que será que eu errei? O que será que eu tenho que fazer diferente? Isso faz parte do exercício, tá? Não tem problema nenhum uma questão te levar pelo caminho errado, só que não pôr na múltipla escolha. Aí você chega na resposta e vê que não está na múltipla escolha. Isso faz você repensar o exercício, volta lá, acha seu erro e completa. Isso é normal, tá? Isso é legítimo. Não tem problema ele fazer isso no exercício. Agora, colocar o 4.050 aí, para quando você errar, você... é verdade. Março e maio tem 31. E é isso, tá? Março tem 31, abril tem 30 e maio tem 31. Então, na verdade, não é vezes 90, é vezes 92. É isso. Esse é o erro. Então, você tem que fazer 45 mil gramas de comida vezes 92 dias, que vai dar 4 milhões 140 mil.
que você divide por 1000, porque ele está em quilogramas, 4.140 quilogramas. Aí a resposta é a letra D. Essa é a resposta correta. Ai, gente, exercício aí que você tem que ficar ligado. E se você percebe, sabe, a minha dúvida para você que faz esse tipo de exercício, e para você, banca, que aprova esse tipo de exercício, a minha dúvida é a seguinte: e para o aluno que sacou isso? O aluno que percebeu, peraí, mas é março, abril e maio? Peraí, mas é 31, 30 e 31. E ele faz as duas contas. Ele fala, caramba, agora o cara quer que a gente considere o 31, que na maioria dos exercícios não considera, porque geralmente o que cara de exercício assim fala tantos meses e você considera os meses 30 dias, sabe? É o padrão assim, de matemática financeira principalmente. Ah, não, sempre que fala mês, você tem que considerar a quantidade de mês que tem certo ali. Cara, não, porque matemática financeira principalmente pergunta em anos e você não considera ano que é bissexto, ano que não é bissexto, sabe? É tenso isso aí. E aí? E o aluno que pensou nos dois? E ele ficou na dúvida. Para que fazer o aluno perder tempo pensando nessa dúvida? Sabe? Poxa, e agora? Eu ponho 90 dias porque é a letra C ou eu ponho a letra D? Ah, o que eu faço? Deixa para depois, deixa eu terminar a prova e depois eu penso nesse. Para que colocar uma armadilha sem vergonha dessa, sabe? O guri que acertou, ou que errou, mas que teve essa sacada, ele sabe matemática, ele tinha que acertar. Você não pode fazer ele errar sabendo a matemática. Bom, na minha opinião, né? Essa é a minha opinião. Espero que tenha ficado claro aí, vamos pro próximo. Vamos agora fazer o 26. A média do consumo de um carro é a raiz dessa equação. A raiz é porque aqui está o x, tá? Raiz de equação, para quem não lembra, pessoal, é a resposta da equação. Então tá aqui a resposta da equação, é só achar o x. Então o consumo médio do carro é... Bom, é só fazer a conta. Então vamos lá, é um exercício de fazer conta, tranquilo. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Tangente de 60 é raiz de 3. É da nossa tabelinha lá, beleza? Tem que saber a tabelinha. Vezes x. Aí, esse cara aqui, ó, se vocês me permitirem, se não for muito confuso para vocês, eu já quero pegar todo ele e passar para o outro lado do igual da forma positiva, tá? Eu sei que tá esquisito aqui. Aqui é uma raiz quarta, tá? Eu reforcei aqui porque estava difícil de enxergar. Aqui é uma raiz quadrada. Lembrando, tá, pessoal, que eu tirei foto das questões, né? Tentei colocar aqui pra gente, porque não tem um arquivo em PDF ainda quando eu tava gravando esse vídeo. Então pode estar ruim aqui, mas na prova no dia, tá? Tava bem escrito, tava bem claro, tá? As imagens estavam boas na prova. Não tão ruins que nem tá aqui no meu slide, não. Eu vou pegar esse negócio e já vou passar para outro lado, tá? Então, igual a... Essa raiz quadrada vai cortar com a raiz quarta. Esse elevado ao quadrado vai cortar com a raiz quarta. Vai ficar raiz quadrada de 2/3 vezes 13. Positivo, porque eu passei para o outro lado, tá? Então eu peguei isso aqui que é negativo, passei para o outro lado positivo, só isso. Aqui em cima vai dar raiz de 2, porque é meia raiz de 2 mais meia raiz de 2, vai dar raiz de 2. Então raiz de 2 sobre raiz de 3, x é igual a raiz de 2 sobre raiz de 3 vezes 13. Esse raiz de 2 e esse raiz de 3 corta com o do outro lado, x igual a 13. Exercício simples aí, tranquilo. Letra A. Você faz rapidão. É só ter tranquilidade e não se confundir com esse monte de raiz. As imagens estavam boas no dia da prova aqui, que está um pouco embaçado, beleza? Espero que tenha ficado claro aí, vamos para o próximo. Vamos fazer agora o 27. No fragmento do mapa do Parque dos Poderes, os segmentos de reta AO e OB são tais que as suas medidas é 800. Então já vou pôr 800 aqui, já vou pôr 800 aqui. Muito bem. Sendo que o ângulo AOB é 80. 60 graus, foi mal, 60 graus. Aí aqui o endereço da imagem. O valor da distância de AB e a classificação do triângulo AOB são respectivamente. Bom, claramente ele é um triângulo isósceles aqui, porque ele tem 800 e 800. Então tá aqui isósceles, vou marcar a letra E. Não vou marcar a letra E, porque esse lado não é 1600, então tomem cuidado, tá? Como aqui é 60 graus, e olha só, pessoal, é o mesmo exercício da prova que a gente fez lá no começo. É um triângulo isósceles com 60 graus aqui. Se aqui é 60 graus e esse ângulo precisa ser igual a esse, porque ele é isósceles, falta 120 graus para 180. Então aqui é 60 e aqui também é 60. Então o triângulo é equilátero, pessoal. Aqui é 800 também. Então é um triângulo equilátero e mede 800. Tem um monte de 800 aqui, mas nenhum equilátero. Bom, retângulo ele não é, aí a gente fica entre esses dois. Duas palavrinhas que a gente vê pouco,
Mas o nome não deixa a gente esquecer. Obtusângulo vem de ângulo obtuso, que é aquele ângulo que é maior que 90. Maior que 90 graus. Temos ângulos agudos, que são menores que 90 graus. E nós temos ângulo reto, que é 90 graus. Então, obtusângulo, um triângulo obtusângulo é quando tem algum ângulo maior que 90. Não temos ângulos maiores que 90 aqui. Esse é um triângulo acutângulo. Ah, professor, mas não é ângulo agudo? Por que não é agutângulo? Não sei, cara. Da tradução vira acutângulo, mas é de ângulo agudo, tá? Então é letra B, a resposta correta, ok? É um triângulo com 800 de lado aqui e é um triângulo acutângulo porque todos os ângulos são menores que 90. Ué, professor, mas não é equilátero? Mas o triângulo equilátero, ele é um triângulo equilátero, ele é um triângulo isósceles e ele é um triângulo acutângulo. Ele é tudo isso. Eu posso usar o nome que eu quiser. Beleza? Espero que tenha ficado claro aí. Vamos para o próximo. Vamos fazer agora o 28. Logaritmo é uma ferramenta incrível utilizada para resolver vários problemas no meio científico. Em matemática financeira é usado para obter o tempo em uma operação financeira de juros compostos, e aqui ele dá um exemplo, tá? Ele fala aqui que 2 elevado a x é 3, como é que você faz para achar esse x? É só você colocar log dos dois lados, colocando log dos dois lados você pode aplicar as propriedades de log e resolver. Se você não entende nada de propriedade de log, se você não entende nada de propriedade de log, isso não vai te ajudar. Se você entende um pouco, mas esquece as propriedades, você vai olhar isso daqui e vai lembrar das propriedades. Se você entende e decorou as propriedades e domina elas, isso não vai te ajudar de nada, vai só tomar seu tempo. Então você vê aí no que você se encaixa e vê se vale a pena ler ou não. O exercício está aqui. Qual o tempo necessário para que um capital de R$1.000 tenha um rendimento de 500 a uma taxa de juros de 5% juros compostos? Considere que a fórmula é essa, ele deu a fórmula para a gente, e alguns logs aqui de uns números esquisitos, que a princípio você pode achar esquisito, mas que vai ser útil depois que você começar o exercício. Então, o montante é o capital mais os juros. Então, 1.500, que é o nosso montante, que é o capital que eu investi mais o rendimento, vai ser igual a R$1.000 vezes 1 mais a taxa de 5% ao mês, elevado a quanto tempo? É isso que ele quer saber. Quanto tempo? Resumindo, deixa eu resumir esse texto aqui, pessoal. Quando a incógnita for o expoente, provavelmente você vai usar log. Vou repetir. Quando a incógnita que você tem que encontrar for o expoente, provavelmente você vai ter que usar log. Ué, professor, mas às vezes eu não tenho que usar log. Exatamente, às vezes você não tem que usar log. Passa esse 1.000 dividindo, 1.500 dividido por 1.000 é igual a 1,05, que é isso aqui, tá? 0,05 aqui no 5 dividido por 100, mais 1,05. Elevado a n. Dividindo por 1.000 vai dar 1,5 igual a 1,05 elevado a n. Por que eu vou ter que usar log aqui? Porque o único jeito de eu não usar o log é se eu conseguisse igualar as bases. Para quem não lembra, se eu tenho alguma equação desse tipo, 3 elevado a x é igual a 9. O 9 é 3 ao quadrado. Então a gente consegue igualar a base, 3 ao quadrado, aí eu desconsidero a base e fica x igual a 2. Então eu descobri o valor de x que está na incógnita sem ter que usar log. Agora, quando você não consegue igualar a base, você precisa fazer uso do log. Porque ele quer resolver, ele quer uma resposta. Oi, professor, mas eu não sei os logs. Por isso que ele te dá. Ele te informa que os logs. Então, seguindo o exemplo que ele deu, coloca log dos dois lados. Deixa eu pegar outra cor aqui. A gente faz log de 1,5 tem que ser igual a log de 1,05 elevado a n. Esse n é o expoente, tem uma propriedadezinha que fala que o expoente do logaritmo não pode descer. Esses logs a gente tem os valores, então já vou substituir. 1,5 é 0,18, então 0,18 é igual o n desce para frente do log, n vezes 0,02. Passa dividindo, 0,18 sobre 0,02 é igual a n, isso aí vai dar 9. Então, 9 meses, letra E. É isso aí. 9 meses, um exercício de juros composto, simples. É difícil porque tem que usar log? Sim, envolve outros conteúdos, mas juro composto, criançada, você tem que saber log, porque quando ele pedir o tempo, você vai ter que usar o log. Se ele desse o tempo e tivesse pedido taxa, tivesse pedido capital, tivesse pedido montante, a gente não precisaria. Mas quando ele pede o tempo, precisa usar o log, beleza? E ele deu aqui uma dicasinha ainda de como usar. Espero que tenha ficado claro aí. Vamos para o próximo. Vamos agora para o 29.
Qual é o valor de um capital que é aplicado a juros simples a uma taxa de 5% ao mês possa gerar um montante de R$140 mil ao final de 20 meses? Bom, pessoal, juros simples é JCIT, né? Então, JCIT. O JCIT é juro, capital, taxa e tempo. Agora, o que ele deu foi o montante de 140 mil. Muita atenção. Vocês têm que lembrar que montante é o juro mais o capital. Como na nossa forma precisa do juro, eu preciso entender que vai ser montante menos capital igual a juro. É isso que eu vou colocar ali. Ué, professor, mas por que tem que fazer essa dança toda? Porque ele me deu um montante. Na fórmula não tem montante. Então eu vou usar essa fórmula, vou pegar esse cara aqui no lugar dos juros e vou pôr ali. Então, montante, então 140 mil menos o capital, que é o que eu quero descobrir, vai ser o capital vezes a taxa de 5% vezes 20 meses. Eu vou cortar o zerinho aqui porque pode. 5 vezes 2 é 10. 10 já dá para cortar com 10, fica 1. Então fica 140 mil igual a 2C. 70 mil igual a C. Tranquilo o exercício aí. Letra C, capital. C de capital. Exercício tranquilo de fazer. É só lembrar dessa partezinha aqui do montante. Ah, professor, mas não tem uma fórmula de juros simples com montante? Tem. Tem a fórmula que diz que montante é capital vezes 1 mais IT, se eu não me engano. Mas eu não gosto dessa fórmula porque não precisa. Porque eu não preciso dessa fórmula, eu só preciso lembrar disso daqui e aí eu não erro exercício nenhum, beleza? Espero que tenha ficado claro aí. Vamos para o próximo. Vamos agora para o 30. Com base no estudo de funções reais, é correto afirmar. Exercício de função, tranquilo. Uma função do primeiro grau pode ter duas raízes reais distintas? Não. Se a função é do primeiro grau, ela só tem uma raiz. Raiz, pessoal, para quem não lembra, é onde o gráfico corta o eixo x. E o grau da função é isso, tá? Uma função ela é do grau, ela é de 1 grau, porque isso define quantas raízes ela tem. Então, a função é do primeiro grau, pode ter duas raízes? Não, isso não faz sentido. Uma função do segundo grau pode não ter raízes reais? Pode. Uma função do segundo grau pode não ter raízes reais. Ué, professor, mas como? Ué, se ela faz isso, a função do segundo grau tem duas raízes, e são esses dois números aqui, são números reais. Se a função do segundo grau faz isso, ela tem uma raiz. Não, ela tem duas raízes, só que as duas raízes são iguais, a gente fala. E são duas raízes reais. E ela está aqui, sei lá, menos 3. Agora, vocês têm que lembrar quando acontece isso. E eu sei que é esquisito falar isso aqui, pessoal, porque vocês estão na primeira etapa, mas acreditem em mim, para o pessoal que está na segunda série do ensino médio, isso aqui é bem claro. Uma função pode não ter raiz real? Pode. Ela é assim. Ela tem raiz? Tem. Quando que acontece isso? Quando você vai fazer a Bhaskara, e o seu delta dá, sei lá, menos 9. Lembra, pessoal? Aí você vai fazer lá, x igual a menos b mais ou menos a raiz de menos 9. Eu não quero dizer o 9, tá? Eu quero dizer que é negativo. Como que a gente faz a Bhaskara para achar as raízes quando o delta é negativo? Aí, na primeira série do ensino médio, né, no primeiro ano do ensino médio, a gente fala, não tem resposta. Mas não é que não tem resposta. Não tem resposta real do conjunto dos números reais. Lembra? Natural, inteiro, racional e racional real. Então, esses são os números que vocês estão acostumados. No que for prosseguindo o ensino médio de vocês vão aprender o que significa essas raízes não serem reais. Mas a resposta é essa, não é que não existe raiz. Ela não possui raiz real. Essa é a resposta certa, letra B. Pode acontecer isso com a função de segundo grau? Pode. Isso pode acontecer. Uma função de segundo grau sempre tem duas raízes distintas? Não. Ela só tem raiz distinta quando acontece isso. Quando ela faz assim, ela só toca, ela tem duas raízes, mas as duas raízes são iguais. Eu sei que é esquisito falar isso também, mas a raiz dessa função é menos 2. Ela tem duas raízes, e as duas raízes são menos 2. Você vai falar para mim que é inútil falar isso, porque é a mesma coisa que falar que tem uma raiz só. Eu vou falar para você que não, que é mais complicado que isso. A função de segundo grau tem apenas uma raiz real. Uma função de segundo grau tem apenas uma raiz real? Não. Ela pode ter duas, uma ou nenhuma. Na verdade não é uma, né? Duas iguais. Uma função modular sempre será uma função do primeiro grau. Não, uma função modular é aquela função que tem módulo, pessoal. Não sei se vocês vão lembrar, mas módulo é isso aqui, ó. X mais 3. É quando você põe um módulozinho
em volta dela. E você pode pôr esse módulo em volta do que você quiser, até no log. Log de x na base 3. Você põe um módulo ali em volta. Uma função modular não é sempre do primeiro grau, com certeza não. Certo? Então é isso aí. Espero que tenha ficado claro aí a prova. Uma resolução tranquila. Algumas perguntas aí esquisitas, que a gente teve que, né, dar um pulo aí para tentar entender o que estava acontecendo. Mas, no geral, dava para fazer a prova pulando as questões, depois volta e entende bem o que elas estão querendo dizer. Mas dava para entender bem a questão. Gostei da prova. Em comparação aos outros anos, mais tranquila, né? Não teve nada anulado, pelo menos por enquanto. Vamos ver aí quando sair o gabarito oficial. Lembrando, eu estou gravando esse vídeo sem gabarito oficial ainda. E é isso aí, pessoal. Assista os vídeos, compartilhem aí, vamos aprender com essas provas para saber o que esperar no próximo passe. Você que fez a primeira etapa, você que está estudando para a primeira etapa, olha as questões aí nos outros anos para você ver o tipo de questão que é cobrado, como que é cobrado. Sempre tem uma coisa esquisita. Se você já fez a primeira etapa e vai para a segunda, mesma coisa. Sempre tem essas questões esquisitas aí para tomar nosso tempo. E a gente tem que ter estratégia para resolver, beleza? Espero que tenha ficado claro, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Bom estudo para vocês e até o próximo vídeo.